Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada! 2 empates de 2-2. União Berlim empatou com o Bayern e o Sunderland empatou com o Arsenal. Rapaziada, a Premier League virou isso aí. Bola na área, até achar um gol. Futebol de terrorista, futebol de homem-bomba, mas é isso. Fazer o quê, né? A Premier League 2025-2026 virou isso. É um meta mais pro Arsenal. Um dia você fere e no outro dia você é ferido, belezinha? Análise pós-jogo e depois a coletiva, tá? Pós-jogo e depois a coletiva. É nóis. Rapaziada, será que aqui acabou? Rapaziada, não acabou ainda não. Mas o que vocês estão vendo aí agora é bombardeio ball. E já colocou o Maenda, o Lebris. Colocou o Maenda por quê? Colocar 2 caras na área, entendeu? Ele tirou o Isidoro, colocou o Broben, colocou agora o Maenda, bola na área. Se o Arteta tá tirando o Eze. Mano, tchau, 87-10. Tirando agora o Eze pra colocar o Mosqueira. Tá certo? Tá certo. Aí futebol é muito engraçado. Se tomar um empate, ó, Eze e Mosqueira. Se tomar um empate, vai falar que tá recuando. Mas por quê? Ele viu que o Lebris... O jogo agora, rapaziada, tá bola na área. Jogo direto. O Sunderland não cria pelo chão. Vai tentar botar a bola nos pontas, no Taube e no Adingra e bola na área. Tanto que o Lebris agora colocou mais um 9. Aí o Arteta faz, tira o 10 e coloca mais um na área, porque ele sabe que vai vir muita bola aérea. E latereio agora, ó. Latereio aí, ó. Pum, tirou no primeiro pau aqui. Agora é latereio e bola aérea, rapaziada. Latereio e bola aérea. Contra-ataque. Tropeçou ali o Saka. Ó, o Rice. Saca. Driblou, tirou pro lance. Que desarme do Xhaka. Ó, o Xhaka, velho. 33 anos, 34, né? Que partida do Xhaka, hein? Ele e o Sadik no meio campo. Que partida. É porque o Sunderland tem uma diferença muito grande pro Arsenal. Mas que partida dos dois, rapaziada. Rapaziada, o jogo ainda não acabou. Virou bombardeio ball agora pelo Sunderland. Rapaziada, o Arteta no segundo tempo ele foi pro all-in. Por enquanto ele tá saindo com prêmio. Vamos ver se ele vai segurar aí os 3 pontos. Ele foi pro all-in no segundo tempo. O primeiro tempo, rapaziada, praticamente não teve bola rolando. E é o Sunderland, gente. É briga, é coração, é jogo duro, travado. O Arsenal não jogou bem. Individualmente, coletivamente, o padrão ofensivo. Eu já comentei, rapaziada, minha única preocupação do Arsenal é o Eze. Se não tivesse, talvez, o Odegaard, eu estaria bem preocupado com o Arsenal. Sabe por quê? Porque, eventualmente, rapaziada, esse, entre aspas, Haram futebol vai bater no teto. Porque é da bola. Não é porque o Arteta é ruim, ou porque o elenco é tosco. Porque, eventualmente, bate no teto. Olha o Flick, o que é que o Flick tá sofrendo agora? Uma crise de identidade com o Barcelona. Então você precisa de criação, de fluidez. Hoje o Gyökeres, apesar de ser nova contratação, fez falta. O Merino fez o trabalho dele, deu uma assistência, mas a assistência do Merino é praticamente o gol. O gol é 80% do Rice, o primeiro gol. Ele que desarma lá o Lefê. Então, hoje o Gyökeres, o cara que chegou agora fez falta de abrir espaço na defesa. Pra você ver, você vai no 5, o time adversário, 5-4-1, uma bola longa. Hoje sim, o Sunderland praticou Haram futebol com o Arsenal. 5-4-1, aí o Arsenal tentava, jogo travado, aí o cara dá 7 minutos de acréscimo. Aí o cara dá uma cotovelada no Merino, aí o jogo passa 9 minutos, 7 minutos parado, por causa da 7 minutos. 7 minutos parado por causa de uma cotovelada, jogo duro, jogo travado. E aí, rapaziada, falar pra vocês. O Sunderland é um time extremamente agressivo marcando. Rapaziada, eu tava até falando lá no Twitter. Esse Sadik, ele é tudo que eu esperava que o Gart ia ser no United. Rapaziada, não é brincadeira não. Ele marcava o Eze, né? Certo? Porque o Xhaka que sai um pouco... O Xhaka que tava no Rice. Entendeu? Se você pegar o Xhaka aqui mais pela direita por dentro, ó. Tentando segurar aqui muito o Rice. O Sadik, ele marcava o Eze. Olha que moral. Ele marcava o Eze. De vez em quando ele dava uma pressão no Zubimendi e ainda caía pela esquerda, ó, tá vendo aqui, ó? Caía pela esquerda pra marcar o Saka. Que moral! Ele marcava o Eze, dava pressão no Zubimendi às vezes, e ainda descia pela esquerda, ó, pra marcar o Saka. Em todo canto, o Sadik. E o Xhaka, só maestrando. Você vê que o Xhaka, ele realmente é o líder dentro de campo. Ele vai só maestrando a movimentação defensiva, a parte ofensiva. Ele guia muito os 3 zagueiros, saca? Ele dita o que o time tem que fazer dentro de campo. Você vê direto o Xhaka assim, ó. Ele fica direto, fazendo. E aí, faz isso. Bola longa. Você vê que ele vai ditando o ritmo do Sunderland, o Xhaka. E o Sadik, um pace enorme, marcando e tudo mais.
Aí, novamente, rapaziada, o Waze. Se o Arsenal não tivesse um Odegaard, eu estaria bem preocupado com o Arsenal. Porque eventualmente você vai precisar desse 10. E o Waze, não achei que o Waze jogou mal. Não achei que ele jogou mal. Isso não foi impactante. Participou, teve uns lances ali, teve uma finalização ali, um negocinho acolá. Ele não foi impactante. Por exemplo, Troçar, gol, Saka tava jogando bem. O Merino de 9. O Merino de 9, quando pega 3 zagueiros, é difícil pra ele. Você vê que ele tentava sair da área, ó. Ele tentava sair da área. Até pra empurrar um pouco o Eze, tentar ali criar uma maioria no meio campo, abrir o campo com o Calafiori e com o Timber às vezes. Você vê que ele tava tentando abrir espaço, mas é difícil. Um cara que não é um 9. Jogar, principalmente contra... Ó, empatou o Sunderland. Falei pra vocês, ó. Bola na área, ó. Pode ter certeza que é bola na área. Ó. Chaka, vai abrir, ó. Bola, ó. Cruzamento. Ó, bola na área. Aí, ó, cruzamento. Bola na área. Gol do Broby. Bola na área. Bombardeio o ball. Aí. Exatamente o que aconteceu, ó. A estratégia do Lebris, o Arteta colocou o cara. Bola na área. O Broby antecipou o Raya. 2-2. Futebol. Futebol. Tá aí, ó. Falando pra vocês. Ah, rapaziada. Bola na área. Vão reclamar aqui de falta. Eu não achei falta não, viu? Entendeu? Eu não achei falta não. Claro. Deixa eu ver aqui. O que eles estão reclamando? O cara puxou o Gabriel? Não. O Broby puxou o Gabriel? Não. Isso é de jogo. Nada. Isso é de jogo. Entendeu? Não, nada. Nada. Isso é de jogo. Do jogo, nada. Segue o jogo. É isso aí, rapaziada. Bombardeio o ball. Falei pra vocês. É isso. O Sunderland ia virar isso. Bola na área. Aí. É isso. A Premier League é isso. O Arsenal não pode reclamar. É um grande time que se aproveita de bola parada. É isso. Ele colocou 2 caras lá pra justamente isso. Ele colocou o Maeda, o Arteta tentou responder colocando mais um na área pra justamente expelir essas bolas na área. Tomou. Por isso que eu falei, aqui acabou. Justamente por causa disso, você tá sujeito a esse tipo de lance. E não foi falta. Nada. De jogo, da bola. Eu falo pra você, o time do Sunderland é encardido, velho. É um time chato. E bola na área, bola longa, é no futebol. Não tem como. Aí uma bola longa, o rapaz lá desvia, acho que é o Mukiele. Você vê ele. É tão desgraçado o negócio que ele dá a bola longa, o Mukiele, que é o zagueiro pela direita, ele tá na área. A bola longa do goleiro do Sunderland, o Mukiele tá na área. Ele desvia, o Ballard entra e faz 1-0. Você não acha que isso é treinado? É treinado. É treinado. É treinado. Aí volta pro segundo tempo, o que é que o Arteta faz? 5-4-1. Rapaziada, vamos empurrar o Zubimendi. Avança o Zubimendi, avança o Calafiori e vamos pra dentro. E vamos atacar. Vamos pressionar. Olha que defesa. Aí. Salvou agora aqui, ó. O Bala salvou quase. Que defesa do Lebris agora, viu? Calafiori cabeceou. Que defesa do goleiro. Aí chegou o Merino aqui. Salvada do Ballard agora. O Gabriel, a cara do Gabriel. Escanteio pro Arsenal. Ele vai dar mais 1 minuto, eu acho. Aqui vai empatar. E acabou. E vai empatar. Então, rapaziada, é tão desgraçado. Aí volta pro segundo tempo, o Arteta empurra o Zubimendi, ele avança, ele é agressiva, ele começa a marcar alto, ele quer sufocar o Sunderland, ele quer sufocar, ele quer atacar, ele quer realmente tirar o ar do Sunderland. Aí o Lefebvre brinca, o Rice desarma o Lefebvre, o menino toca pro Saka, o Saka empata o jogo. Depois do 1-1, aí ele começa, ele coloca pace, correria. Por quê? Porque ele coloca 2 pontas, o Lebris. Justamente, ele coloca 2 pontas, o Lebris, justamente pra quê? Pra vir, pra dobrar nesses laterais do Arsenal. Ele viu que o Timber, Calafiori, o Zubimendi avançou. Ele viu aí uma boa jogada que o Zubimendi toca, o Troçar puxa pra dentro, finaliza, acerta um belo chute o Troçar, a bola pega rasante, o Arsenal vira o jogo. Depois de virar o jogo, vira isso aqui. Bola na área. Aí uma bola na área, o Bala desvia, o Broby, centroavante, Broby, gol de centroavante, 2-2, entendeu? 2-2. Esse é o Sunderland, meus amigos.
Caramba, o juiz gostou do jogo, hein? O juiz gostou do jogo. Mas no segundo tempo foi basicamente isso, acabou. Mas no segundo tempo basicamente foi isso, rapaziada. O Arteta avançou mais o time, entendeu? Avançou o Zubimende, sufocou o Sunderland, forçou erros do Sunderland, virou o jogo, mas bombardeio, ball, cruzamento. É isso, meus amigos. Esse é o futebol. Bem-vindos à Premier League 2025-2026. Bem-vindos. Essa é a Premier League 2025-2026, meus amigos. Bem-vindos. Eu até avisei. É bombardeio, ball, é bola na área. Ele coloca, justamente quando ele coloca o Mayenda aqui, ó, no lugar do Gertrude, é pra isso. O Arteta tira o Eze e coloca o Mosqueira justamente para expelir essas bolas na área. Mas bola na área é isso, você fica cruzando, você vê, desviando o Ballard, o Brober faz 2-2. Futebol, meus amigos, futebol e Premier League 2025-2026, belezinha? Gostinho ruim pro Arsenal, vamos ver como é que vai ser amanhã City e Liverpool. E é isso, rapaziada, ninguém acha que a Premier League vai ser decidida em 11, 12, 13 rodadas, né? É uma corrida, é um negócio difícil. E seja bem-vindo, meus amigos. É isso aí, latereio, homem-bomba. Bem-vindos à Premier League 2024-2025. Rapaziada, coletiva do Arteta. E, rapaziada, o Arteta tava frustrado. Olha aí, ó. Yeah, obviously the last feeling it's disappointment and Desapontado, frustração. frustration because we wanted the 3 points and Queria os 3 pontos. yeah, we have to navigate through a really tough game. We knew that. Jogo difícil. Very disruptive. We have to Ó, bem destrutivo. Ele falando de jogo bem destrutivo. deal with situations obviously that is it's difficult to deal with. They do it really Ó, exatamente, ó. São situações difíceis de lidar. Eles fazem muito bem. well. We consider a goal that is not in our standards, but Concedemos o gol que não é do nosso padrão, né? after that, I think the team reacted really well, showed a lot of personality and courage. They scored the first goal. They scored the Aí second fala que o time reagiu bem, mostrou personalidade, fez a virada. goal. We have totally dominated the game, and then yeah, you have to Dominamos o segundo tempo. rely on defending the box when they start to commit 6, 7 players there, and it can be Ó, o que ele fala, ó, vai ser isso aqui, ó. the game, and then yeah, you have to rely on defending the box when they Aí você tem que depender de defender a área, porque eles colocam 6, 7 jogadores lá dentro, ó. start to commit 6, 7 players there, and it Ó, eles colocam 6, 7 jogadores lá dentro. Bombardeio ball, terrorista ball, é isso aí. can be from a direct play, it can be from a Ó, throw-in. jogo direto, ó. Uma jogada direta. It can be from any situation. We can defend the action better. Podemos defender melhor, né? And today we haven't done it. We concede the goal. And then in the last minutes, we have another massive chance with Ricky and Mikel to win it, which I think we deserve to do. But it didn't happen. But I think it shows what we've done in the last 10 games, winning them in the manner that we've done it, with clean sheets, missing 7 players in the front line. So Aí falando, faltando 7 jogadores na linha de ataque. show you how difficult it is. But were you a bit annoyed with the players at half time after the first half? Because it was obviously an improvement E o repórter pergunta se ele tava chateado com os jogadores do intervalo. from the second half. It's not annoying. We have to adjust Ó, não é chateado, é porque você tem que ajustar, ó. some things. And at the end, you have to create the opposition as well. They are here and beating for a reason. Ó, And they você tem que atacar a oposição. do what they do really, really well. And they make it very Ó, eles fazem o que eles fazem muito bem. difficult for you. And you have to be very patient. You Eles have to dificultam pra você. dominate certain things in order to earn the right to dominate the game in the manner that you want. And we've done much better in the second half. Aí fizemos melhor no segundo tempo. Anyone else? Ó. You just got, sorry, not what was it? Again, unsatisfied because I want to win. And the É, game eu quero vencer. was almost there. But you know, this is the Premier League. Ó, isso é a Premier League. The manner that they play, they're going to hang you in there when it's just 1 goal difference Ó, eles vão te atacar lá, né? there. And I'm frustrated because it's an action that we can defend better. But as Frustrado, podemos defender melhor. well, you have to create to the position to do what Aí, they've ó, dá crédito pra oposição, que eles fazem o que eles fazem. done, to put the ball there, to head the ball Ó, colocar a bola lá. where they've done it, and then they strike it to that action and to put the ball in the net. And sometimes you have to do that and recognize that as well. Às vezes você tem que reconhecer isso. É isso. Às vezes você tem que reconhecer isso. Exatamente, my friend. Ele falou tudo. Final do jogo, você tem que defender a sua área. Os caras colocam 6, 7 lá dentro. Rapaziada, é o que eu tava falando. É isso que virou a Premier League 2025-2026. Fazer o quê, né? Rapaziada, quase que o Union Berlizava o Bayern de Munique. Eu avisei que ia ser difícil. Eu fiz um vídeo ontem. Rapaziada, tô gravando 13h30. Acabou de acabar o jogo. Mostrei aí, né? 13h30, né? Porque eu vou postar isso aqui talvez só 18h30. Que eu quero esperar a coletiva do Company. Rapaziada, eventualmente o Bayern iria sentir o calendário. E, cara, o Bayern pegou talvez o pior time possível nessa sequência de 4 jogos em 10, 11 dias, 12 dias. E é a União Berlim. Muita força física. Vocês viram no começo do primeiro tempo a força física, a intensidade que eles jogam, o jogo direto, bola parada. O Bayern tomou 2 gols. 2 gols vieram da onde? Bola parada. Um peru do Neuer, vamos falar. Um peru. E ali o Kane foi tirar a bola bate no Doeki, e o Doeki chuta e faz 2-1. É um jogo direto, de bola longa. Vocês veem que eles não trocam muito passes no meio campo. É pressão no meio campo e bola longa pros 2 atacantes, o Burke e o Ansah.
Eu fiz o vídeo do Company ontem e eu falei, cara, a leitura... Pra você ver, rapaziada, você se prepara, você assiste os caras e você ainda sofre com o jogo deles. Isso é futebol. O Bayern... Cara, se fosse talvez aqui um Wolfsburg, um Werder Bremen, um Hamburgo, até o próprio Hoffenheim, seria melhor do que você pegar o Union Berlin nessa sequência. Foi o pior adversário. Lição pra Pokal. Num todo, a rodada acabou sendo até boa. O Leipzig perdeu, o Borussia Dortmund tomou um empate no final do jogo. Não mexe muito da Bundesliga. Mas hoje o Bayern sentiu. A única coisa que eu tenho de criticar o Bayern, talvez o Company... Presta atenção, ó. O jogo, segundo tempo, teve uma hora que começa o segundo tempo ruim. O Bayern começa... Depois ali dos 60, 65, o jogo fica muito pro Bayern. Aí o Bayern tem dificuldade de quê? De quebrar o bloco baixo. Eu só achava que o Bayern tava jogando muito pela direita. Você vê, no segundo tempo, o Luiz Dias mal participou. Quando o Bayern rodou uma bola pela esquerda, o cruzamento do Bischoff, foi o gol. Coincidência? Porque o Bayern... E não foi um grande jogo do Olise. Eu acho que foi um jogo muito ruim do Olise. Porque o Bayern tá focando tanto pela direita? Não tá funcionando. Quando entra o Linot Call, aí que o jogo vai mais pela direita. Você vê no segundo tempo, o Luiz Dias praticamente não participa do jogo. O que foi que o Luiz Dias fez no segundo tempo? O Luiz Dias jogou 90 minutos. Jogou 90 minutos o Luiz Dias. O que ele fez no segundo tempo? Nada, mas por culpa dele, não. A bola mal chegava pra ele. Você vê, girou uma bola ali pela esquerda, o Bischoff cruza, o Kane empata o jogo. Mas jogar contra o Union Berlin lá, rapaziada, é isso aí, viu? É isso aí. É chato jogar contra esse time do Union Berlin lá. É um time físico, de intensidade. Não foi um bom jogo do Bayern. Todo mundo sabia que esse jogo iria acontecer. Faltou energia, achei um time cansado. Em qual momento do jogo o Bayern sofreu mais com a intensidade do Union Berlin? Nos primeiros 30 minutos. Você vê um time que tá fugaz, jogando uma vez por semana, contra um time que tá o quê? Vamos ver aqui, vamos puxar aqui o Bayern. O quarto jogo em 10 dias. Começou Pokal, né? 29. Dia 8? 10 dias. 11, 10 dias. Então é muito complicado você ver a diferença do gás. E, gente, tem a diferença do gás na intensidade, no poder físico. E você enfrenta esse Union Berlin, ainda é um agravante. O jogo começa como eu achava, o Bayern lento, com pouca intensidade, o Union Berlin muito quente no jogo. Aí teve aquele primeiro gol aos 10 minutos que o cara tava praticamente 1 centímetro impedido, o Ansar, bom jogador, o Ansar, né? Aí o Union Berlin em cima, quando o Bayern parecia que tava equilibrando, bola parada, Noeki chuta, o Neuer aceita um peru, 1-0. Aí o Bayern de Munique volta pro jogo. Vai tentando atacar. Aí o Luiz Dias faz um puta golaço. Um puta golaço do Luiz Dias. Você vê, é a raça, é a vontade, é a intensidade. Todo jogo parece final de Copa do Mundo. Esse é o Luiz Dias. Recupera a bola, acerta uma finalização ali praticamente sem ângulo. Ele acerta uma finalização... Só um minuto, rapaziada. Ele acerta uma finalização praticamente sem ângulo, mas logo depois ele perde um gol que não podia perder. Ali faltou gás, rapaziada. No final do momento ali... Droga. Peraí, rapaziada, tá dando uns... O cara fica mandando mensagem aqui, aí o celular fica todo bugado. Só um minuto, rapaziada. Só um minutinho, só um minuto. Tá bom, bando de corno. Vocês são corno, bando de corno. Pronto. Então, aí o Luiz Dias, na raça, empata o jogo. Depois um belíssimo passe do Kane. O Luiz Dias perde o gol ali, que faltou gás. Eu acho que ele correu tanto que faltou gás, aí ele chuta muito pra fora. Rapaziada, o Luiz Dias vai perder os gols aí. Agora, o que eu fico puto é comparar com o Sané, não, né, velho? Porque o Sané ele tem que nascer de novo pra ele ter o nível de consistência do Luiz Dias. Quer chamar de Coman piorado, Gnabry piorado, Age colombiano, Robin colombiano piorado, beleza. Mas Sané não, né, velho? Sané é muita sacanagem. E o quer queira, quer não, o Sané produz ainda. Olha o que ele tá fazendo lá na Turquia. Entendeu? Então, eu acho que o pessoal exagera um pouco com o Luiz Dias. Ele perdeu um gol ali, rapaziada, que ele corre, ele ataca a última linha e ele perde o gol. Mas é porque faltou gás ali, faltou aquele último respiro pra finalizar, porque ele corre muito. Mas pra você ver, o que aconteceu no primeiro tempo prova o meu ponto no segundo tempo. O Luiz Dias faz o gol de empate, teve a chance de virar, e do nada o Bayern no segundo tempo começa jogando muito pela direita. Volta pro segundo tempo, aí
o União Berlim volta quente, tentando atacar. Depois dos 15 minutos, o Olise força ali o Rono a fazer uma bela defesa. Uma bela defesa ali aos 15, 16 minutos do segundo tempo. Depois dos 15, só Bayern de Munique. Aí, rapaziada, o que é que o União Berlim faz? Bloco baixo. 5-3-2 e se armar pro contra-ataque, bola longa. Depois dos 15 minutos do segundo tempo, o jogo vira o quê? Quebrar bloco baixo. Quebrar o bloco baixo do União Berlim. Aí o Bayern, com muita dificuldade, aí sim entra a minha crítica. O time foi meio burro. Muito pela direita e o Olise não tava bem. Aí você meio que isolou o Kane tava mais centralizado, o jogo ficou muito pela direita. Só que tanto o Kane, aí entrou o Lindelof, ele entra e até ele abre um pouco de espaço, mas vira mais, envolve mais o Kane, abre o jogo lá mais pela esquerda. Aí teve muita dificuldade, o Bayern não criou tanto. O Bayern tinha a posse de bola, o jogo virou ataque contra defesa, só que o União Berlim, sempre com aqueles dois homens, buscando contra-ataque, buscando bola longa, buscando atacar as costas dos zagueiros do Bayern de Munique. Aí tem um lance desse, tem uma falta que eu acho o Olise que faz, e na falta o Kane tenta tirar, bate no Doeki, o Doeki finaliza e faz 2-1. Aí o Bayern vai atacar, aí quando o Bayern acerta uma bola ali pela esquerda, cruzamento do Bischoff, o Kane empata o jogo e salva um ponto, belezinha? Resiliência, tem que elogiar à vontade, o time poderia ter abaixado a cabeça depois de 2-1, atacou, foi buscar o 2-2. Você viu que era um Bayern hoje desgastado, o Bayern fez um jogo de muita energia e depois de muita concentração, é difícil também até manter um mental, né? E cara, rapaziada, eu vou falar pra vocês o que eu achava quando tava perdendo de 2-1. Melhor perder aí de 2-1 agora do que perder na Pokal. E, gente, na Pokal é aí que é jogo mais delicado, que é jogo de eliminação. E, rapaziada, contra o União Berlim, na Pokal, na Copa da Alemanha, vai ser o mesmo jogo. Esperem o mesmo União Berlim. Aí vai ter que ser o Bayern que vai decidir. Vamos entrar com a mesma intensidade, com o mesmo... Você tem que igualar. Pro Bayern ganhar do União Berlim lá, tem que igualar a mesma intensidade. Jogar com agressividade e converter as chances. Mas esse é o União Berlim. O Bayern pegou... É o quarto jogo em 10, 11 dias. E talvez pegou na Alemanha, o pior adversário possível. Porque, novamente, ó, se fosse São Paulo, era bloco baixo, mas de boa, é mais bloco baixo. Augsburg, Freiburg, se fosse Heidenheim, se fosse talvez um Bremen. O Bayern pegou talvez o pior adversário possível pra essa sequência de 4 jogos. Mas abre. Não, o Borussia. Caraca, o Bayern abriu diferença ainda. Ainda abriu diferença. 6 pontos pro Leipzig e 7 pro Borussia Dortmund. Mantém a diferença de 7 pontos para o Borussia Dortmund. Ou seja, ainda abriu diferença. Não foi um bom jogo do Bayern de Munique, não foi o mesmo nível de performance, faltou intensidade, faltou parte física, pegou um adversário que merece muitos elogios. O União Berlim fez um jogo muito honesto. O União Berlim, muito, muito honesto. Tem que elogiar o União Berlim. E é isso, rapaziada. Eu vou esperar a coletiva do Kompany. Rapaziada, repercutiu um pouco mais aí, ó. União Berlim e Bayern de Munique. Cara, o Kenny falando que o jogo difícil, ó, nós esperávamos uma batalha e bolas longas, né? Aí fala que decisões e pequenas faltas contra a gente, não foi o nosso melhor jogo, mas estávamos focados e conseguimos empatar, né? Isso é futebol, tem jogos como hoje, né? E onde as coisas podem ir contra você, nós vamos pegar o ponto, né? O Neuer falando que no final foi um ponto bom, né? Estamos 6 pontos na frente. Aí, ó, nós tivemos dificuldade em defender bola parada hoje e o União Berlim foi bem nesse aspecto. Eu fiz uma decisão errada no primeiro gol e perdemos a segunda bola no segundo gol, né? Aí fala que, tipo assim, vamos voltar a vencer no próximo jogo. O Kompany, nós não fizemos o suficiente no primeiro tempo, nós 1, 2, 3 passos atrás, perdemos muitas segunda bolas, energia, pegada, né? Nós sabíamos das bolas paradas, era o ponto forte do União Berlim, olha aí, ó. Você sabe, mas você sofre. Você sabe, você espera, mas você sofre. É sobre detalhes. Depois do minuto 30, né? Eu não posso falar que foi uma performance ruim, mas foi difícil. Mas era isso que a gente esperava aqui. Nós não realmente jogamos um jogo ruim, mas eu tenho que dizer que o oponente fez muitas coisas certas, o Kompany falando. É isso, rapaziada. Aí falando. No grande esquema das coisas, no contexto geral, tem alguns positivos de hoje. O Leipzig perdeu e do jeito que a gente foi buscar o resultado para salvar esse ponto, né? Faz parte da temporada. Basicamente, meus amigos. É isso. Adversário difícil. Fomos buscar um ponto. Descansar, data FIFA. E, cara, depois da data FIFA, tem um calendáriozinho chato. Você tem um Freiburg em casa. Aí você tem depois 4 dias um Arsenal. Aí São Paulo. Aí contra o São Paulo, ó, já dá pra colocar uma reservada e já chegar o time. Depois você tem União Berlim, Stuttgart. Então, e aí, meu amigo, a cada 3, 4 dias.